Peço que abram as suas Bíblias no Salmo 42 e acompanhem comigo aí na sua Bíblia essa leitura do Salmo 42. A alma nela por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. E o texto diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. E como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermo, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidas de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Bendito seja o nome do Senhor. O tema do nosso sermão desta noite é desejo por Deus e pelo culto em meio à crise. Você está em crise? E a pergunta é: o que você tem desejado em meio à crise? Como você tem reagido em meio à crise? Eu quero dizer algo para você: toda crise deve nos despertar a algo. A crise nos faz valorizar e sentir falta do que se foi perdido. Isso é comum da nossa natureza. Na crise nós nos reinventamos e, via de regra, somos obrigados a sair de uma certa zona de conforto e darmos um passo adiante. Na crise, nossos desejos e medos mais profundos são aflorados. Este salmo, querido, é um poema instrutivo e cheio de expressões profundamente experimentais da parte do povo de Deus, e serve como instrução para nós, servos e peregrinos, cuja a estrada para o céu é tão, queridos, difícil e cheios de provações, como foi para o seu servo Davi. Este salmo deve, portanto, ser a expressão de desejo por Deus, não somente dos filhos de Coré e o próprio Davi, como também o nosso desejo. Os filhos de Coré
Amados, eles foram poupados quando seu pai, toda a sua companhia e todos os filhos de seus associados foram engolidos vivos em seu pecado, conforme registra o livro de Números no capítulo 27, verso 3 e 11. Mas os que foram poupados pela graça soberana e preservados pelo favor distinto de Deus, eles se encheram de profunda gratidão ao Senhor. E assim aderiram à música sacra, a fim de que suas vidas poupadas pudessem ser consagradas à glória do próprio Deus, a quem poupou as suas vidas. Nós que já, irmãos, fomos salvos de descer ao abismo do inferno, por mero prazer gracioso de Deus, podemos também, no dia de hoje, cantar este salmo. E de fato, todos os cânticos que mostram os louvores do nosso Deus e o suspiro de nossos corações por Ele, nosso desejo por Ele. Este salmo também é o grito de um homem que está longe das ordenanças do Senhor, ordenanças exteriores, e o culto público a Deus, e ao mesmo tempo é a voz do crente espiritual sobre a depressão, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com suas dúvidas e temores, contudo, ainda mantendo-se em pé pela fé no Deus soberano, no Deus vivo, no Deus gracioso. A grande maioria de nós tem vivido essa experiência. A experiência é gratificante de desejar Deus em meio ao sofrimento. E ao isolamento social no qual nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Se esta não for a sua realidade, desejar Deus em meio ao sofrimento, olha, alguma coisa está de errada com você. Olhando para este salmo, nós, servos do Senhor, tiramos algumas lições, as quais eu quero compartilhar com você no dia de hoje e animá-lo, encorajar você que está vivendo esse momento de isolamento social, a você que, quem sabe, está passando por uma depressão, a você que está passando por uma enfermidade. Quero encorajar você, por meio desta palavra, por meio deste salmo, por meio da palavra do Senhor, a você se levantar no dia de hoje e clamar a Deus e desejar a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, primeira lição que tiramos desse texto é que, de fato, toda crise, aqueles que estão em Cristo, quando passando por esta crise, deve levá-lo a desejar mais e mais ardentemente uma vida com Deus. Desejo por Deus. A primeira lição que tiramos desse texto é que, em meio à crise, você, nós precisamos desejar o Senhor. O Salmo começa usando figuras comparativas, o desejo do coração e a corça em busca de água, o coração que suspira e a corça que suspira, são aqui comparados. Figuras de linguagem que o salmista usa para expressar o seu desejo e a sua necessidade de Deus. Queridos, aqueles que já apreciaram a presença de Deus nos atos públicos da religião, desejarão muito, e se deles foram privados, podem desfrutar
deles novamente. Deus tem nos chamado a esta experiência. A experiência de desejar profundamente, ardosamente, a presença de Deus em meio ao sofrimento, em meio às crises. A crise deve renovar nosso gosto pelas provisões e meio de graças da parte de Deus, que tantas vezes são esmorecidas. A crise deve nos fazer desejar mais e mais ao Senhor. A crise deve nos fazer olhar com mais vida para tudo aquilo que Deus tem nos concedido. É de nossa natureza pecaminosa, queridos, uma tendência a dar menos valor às coisas, por mais excelentes que sejam, por causa de se tornarem comuns, ou abundantes, ou de fácil aquisição. Nós nunca valorizamos, antes tínhamos valorizado tanto a vida comunitária, a vida como igreja, o prestar culto ao Senhor, o ouvir a mensagem do Senhor. O salmista diz que a sua alma vive a experiência da saudade de forma tão profunda que suas lágrimas, a expressão que ele usa, são o seu alimento. Um alimento amargo, mas muitas vezes saudáveis. Suas lágrimas são o seu alimento. A palavra do salmista. É tempo de desejar por Deus. É tempo de desejarmos Deus por meio das lágrimas, por meio do sofrimento. A crise e o sofrimento devem nos levar a desejar ardentemente a presença do Senhor em nosso favor. Em nós e em nosso favor. Note que ele diz: quem é esse que tem tanta sede? O que tem sede? Minha alma. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus. De quê? Do Deus Todo-Poderoso. Ele provou da presença do Senhor. E de que modo? Quando eu vier, quando eu estava. Olha, a experiência do salmista é uma experiência vivida e que agora está fazendo falta ao seu coração, à sua alma. Por isso, o salmista se encontra melancólico. O salmista apresenta a causa, os incentivos, as excelências e os privilégios da sede espiritual de alguém que deseja Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às crises. Eis aqui, irmãos, a visão verdadeira do culto prestado ao Senhor. O desejo por Deus, aparecer diante dele aqui e no porvir. O sentido do verdadeiro culto ao Senhor é o desejo por Deus. Eis a razão pela qual nós queremos esta aproximação. Eis a razão pela qual nós sentimos falta da pregação, olho no olho, pelo contato, no qual nós somos desafiados. Eis a razão pela qual a nossa alma anseia por Deus, a sua palavra. A ausência, precisamos do Senhor. O sofrimento, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Deseje Deus em meio ao sofrimento. Deseje Deus em meio à crise. Pois o Senhor se revela, o Senhor é Deus gracioso. Em segundo lugar, em meio à crise, em meio ao sofrimento, devemos ser alguém que deseja por prestar culto ao Senhor. Desejo
pelo culto público. O Salmo começa o verso 4 dizendo: lembro-me destas coisas. Mas o que são essas coisas que o salmista traz à memória? Essas coisas eram o culto público prestado ao Senhor. Era quando ele conduzia o povo às festas de adoração a Deus. Por isso as expressões, gritos de alegria e louvor a Deus. Queridos, é comum a mente, em tempos de tristeza, de isolamento social, buscar alívio do presente em recordações do passado, em recordações de prazeres passados, aqueles ligados ao culto em sociedades serão especialmente bem visto para o servo de Deus, bem lembrado para o servo de Deus. O homem é um ser social, portanto é ajudado pelo culto em comunidade, em união com os irmãos. Por isso o salmista expressa aqui saudade, desejo pelo culto público. O salmista, ao trazer à memória, irmãos, de que um dia o culto lhe era algo comum e acessível, traz a ele um choro de angústia, um choro angustiante, de perca. Ai, como eu sinto saudade daquele tempo. Eu creio que você tem passado por isso. Eu creio que você tem desejado isso, tem sentido falta desta comunidade, deste culto público. A experiência do salmista em meio ao sofrimento é que agora o seu desejo é um desejo ardente por Deus e um desejo ardente pelo culto, por estar na presença de Deus, por estar no culto público junto com os seus irmãos. Por isso, a expressão que ele usa, eu costumava ir com a multidão, essa era uma companhia e a acomodação muito bendita e confortável para o salmista. Mas agora, por algum motivo, conforme o texto relata, isso lhe foi tirado. E agora o que lhe resta é um sentimento de depressão. O salmista se encontra deprimido, buscando no Senhor resposta para tudo isso. Mas a coisa mais maravilhosa é que o salmista lembra daquilo que outrora se perdeu. A crise, irmãos, deve nos despertar a desejar ardentemente pelo culto ao Senhor, pelo culto público ao Senhor. Note que em casos de depressão e inquietude, o remédio apropriado, conforme o Salmo, é convencer a alma, é dirigi-la para a única fonte de alívio verdadeiro, ou seja, a busca por Deus e o desejo de estar em comunidade, lhe prestando culto de adoração e louvor ao seu santo e bendito nome. Por isso o salmista se vê como que de frente para o espelho e pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista deixa claro de que mesmo a mente de um homem santo pode sim estar indevidamente abatida e inquieta quando está diante de uma crise de sofrimento, seja ela qual for, mas em especial quando está longe da casa do Senhor.
Uma das razões pela qual muitos se encontram de fato abatidos, desanimados, se dá justamente a esta ausência da casa do Senhor, do culto ao Senhor, do culto público, da comunhão com os irmãos. Você já deve ter feito esta mesma pergunta ao participar conosco do culto de modo virtual, como tem sido ultimamente. Assim como o salmista, você também sente falta dos cantos de alegria junto com a congregação, do estímulo de alegria uns dos outros e da própria palavra do Senhor que nos anima, nos encoraja. Isso era algo contagiante para o salmista e isso certamente é algo contagiante para mim e para você. Eis aqui uma razão, querido, pela qual nós cristãos nunca estaremos, ou melhor dizendo, satisfeitos com esse modelo virtual de congregar. Mas, sobretudo, devemos usufruir desse meio com gratidão a Deus e clamando ao Senhor para que esse tempo passe rápido e logo retornaremos animados e encorajados para o culto público de adoração ao Senhor. Perceba que o verso 5, Davi reclama de si mesmo, o que explica a sua paixão e desejo pelo culto público, pela comunhão, pelo ajuntamento congregacional, ao mesmo tempo que exorta a sua alma a confiar no Senhor e de que aquele tempo iria passar. Por isso a expressão espera em Deus. Espera em Deus, ó minha alma. Espera em Deus. O salmista nos traz a atenção para aspectos fundamentais da vida cristã, de que em meio à crise devemos sim desejar a Deus como nunca antes, de que em meio à crise, em meio ao sofrimento, não devemos jamais distanciar-nos da presença de Deus e também do culto à casa do Senhor. Mas quero lembrá-los de que se tem algo nesses últimos dias que tem trazido grande tristeza aos servos do Senhor, é justamente a ausência de não poder estar no culto público, de não poder fazer parte, de não poder abraçar, de não poderem congregar, de não poder usufruir deste meio de graça que o Senhor nos dá, que é o chegar diante da sua presença com a comunidade, a Ele lhe prestar culto. Sobretudo, a palavra do salmista quanto à sua alma é espera em Deus. E esta é a minha palavra, esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Espere em Deus. A você que, por estar no grupo de risco, não poder ainda estar no culto presencial, por conta de todo um protocolo, das restrições, eu quero deixar esta palavra para você. Espere em Deus. Mas sobre tudo isso, mais ainda, deseje ardentemente o Senhor. Não se esfrie na sua fé e no desejo de participar do culto público. Adore ao Senhor aí onde você está. Sinta a presença do Senhor. E a você que pode estar aqui, a você que pode estar na presença do Senhor, na comunhão dos irmãos, eu digo, não perca tempo.
Use desse privilégio, use desta graça e venha, adore ao Senhor. Venha para o culto congregacional, venha para o culto de adoração ao Senhor. Eu quero concluir dizendo que o desejo por Deus e pelo culto público é de toda a natureza cristã. Toda crise deve nos despertar para algo. Sua saudade do congregar deve levá-lo à mesma reflexão que o salmista, um desejo ardente por Deus e esperança nele. Por duas vezes o salmista dá uma ordem à sua alma dizendo: espera em Deus. Em quem você tem esperado em meio ao sofrimento, em meio à crise? Em quem você tem esperado? A quem você tem confiado a sua vida? Onde está a sua esperança diante das suas adversidades? Não sei como você tem lidado com o seu sofrimento, com as suas crises, suas enfermidades, seja elas qual forem. Mas em nome do Senhor, se coloque como que diante de um espelho e diga para você mesmo no dia de hoje: eu vou esperar e confiar a minha vida ao Senhor. Que Deus o abençoe e que nesse dia, mesmo em meio ao seu sofrimento, você seja despertado a desejar o Senhor, pois Ele pode e deseja vir em seu favor e assim mudar esse seu estado de angústia, de dor, de opressão, de tristeza, de esfriamento na fé. Em nome de Jesus. Amados, a crise, o sofrimento deve levar a mim e a você a desejar ardentemente ao Senhor e a desejar estar no culto, na congregação, no culto de adoração ao Senhor com a sua igreja. Que Deus vos abençoe, que o Senhor os anime, que o Senhor os encoraje para que você possa entender e poder tirar lições preciosas desse tempo que você está vivendo, de reclusão, deste tempo que você está vivendo, ao qual você não pode conviver, às vezes até mesmo com seus familiares, que você possa tirar grandes lições desse tempo de pandemia, desse tempo de afastamento, que você possa, em nome de Jesus, desejar ardentemente ao Senhor e ao culto a Ele prestar. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você e pedir que assim o Senhor possa te encorajar a que você possa buscar em Deus, viver uma vida que o agrade, mesmo em meio a todo o sofrimento. Quero orar por você e com você que está sofrendo, para que assim você possa se levantar e ter a experiência que o salmista teve, de chegar à conclusão de que não restaria algo a não ser esperar no Senhor. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor
para com a nossa vida. Senhor, nos ajude, nos anime, nos encoraje a desejarmos mais e mais ao Senhor, a desejarmos o culto de adoração a Ti, a sermos alguém, Senhor, que valoriza aquilo que o Senhor tem nos dado, os meios de graça, a vida em comunidade, a vida como igreja, a vida como servos do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa os nossos amados, ó Pai, que por conta, ó Pai, de estarem no grupo de risco, não podem, ó Deus, ir até a Tua casa, ir ao culto público. Ó Deus, pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, os anime, os encoraje, guarda os Teus servos, Pai, e que logo esse tempo, ó Deus, esse tempo de crise, esse tempo de isolamento social, possa passar e logo, Senhor, nós possamos, ó Pai, estar na Tua casa todos, tanto o menor quanto o maior, tanto a criança como o idoso, e podermos desfrutar da comunhão com o Senhor, da comunhão com a Tua igreja. Oh Deus bendito, fique conosco. Preserva a vida dos nossos idosos, Senhor, da nossa igreja. Guarde-os em nome de Jesus. Nossas crianças, Pai, em nome de Jesus. Guarde, ó Deus, o Teu povo. Preserve o Teu povo. E nós, ó Pai, que podemos sim, ó Deus, já dar esse primeiro passo para o culto, ó Deus, de adoração a Ti, o culto presencial. Senhor, que sejamos prudentes, que sejamos, ó Pai, alegres, ó Deus, e que usemos deste privilégio com toda a avidez do nosso coração, com todo o fervor da nossa alma, que sejamos gratos, ó Deus, por este retorno. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a bênção e o cuidado paterno do Senhor. Amém. E agora, amados, receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e com todos vós permaneçam, para todos sempre. Amém.